informações. Sempre. Então, vamos lá. Continuar o último capítulo do livro, né? Aí falar o último, a gente fica assim até apaixonado. Nossa, podia continuar, né? Podia ir continuando, e agora falando mais. Mas ele já falou muito, ele já colocou muita coisa para nós. Agora é a gente aplicar, né? Aplicar esse conhecimento que ele nos deu. Então a gente viu aí que as forças do mal serão compelidas a abandonar o local, né, que é a Terra. Isso vai acontecendo, né? A gente está vendo que, apesar de, às vezes, aparentemente estar piorando, é um processo, né? Um processo de mudança em que tem que aparecer os problemas para serem resolvidos. Então, às vezes a gente estranha muita coisa acontecendo, muitos fatos, mas todos têm que aparecer no palco, né? Então, as peças têm que estar bem claras. Então, vamos continuar ali. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis, inconscientes, guerras e glórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. Olha só, então, tudo que está acontecendo, ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis, inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, é tudo que está acontecendo, né? É tudo que está acontecendo. A notícia aqui é que vai passar. Vai ser pesadelo, né? Vai ser, o pesadelo vai passar. A gente está vivendo um pesadelo. Então é isso que é a informação. Então, é uma boa notícia, né, gente? Isso aqui não é uma boa notícia para nós. Isso em 1988, o Emmanuel vem traz para nós essa notícia. Passou o século XX, a gente já está no XXI e a coisa não fechou a conta ainda. Mas a seleção, ela começou no século XX. Essa mudança, claro que antes mesmo disso já vinha sendo preparado para acontecer essa mudança. Mas, assim, a gente ainda está num pesadelo, porque aqui vai falar sobre aquele momento que da, assim, do crepúsculo, né? O crepúsculo seria o início assim, de um período, o término de um período para começar o outro. Então a gente está no crepúsculo. O século XX, o século XXI, tanto pode um ser crepúsculo, o outro também, porque o crepúsculo é aquele que vai encerrando um dia e antes de começar o dia. Então, a gente está exatamente na transição planetária, é o que ele está colocando aqui. O crepúsculo da passagem da noite trevosa que a gente está vivendo, a gente está passando. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no planeta, né? Brasil, no planeta, que está envolvido planetariamente. A gente sabe que muitas consequências ruins vieram aí de trás, né? Os problemas que vieram aí das cruzadas, né? Que já viveu o homem, a briga incessante nesse território até hoje acontecendo, né? Na antiga Palestina, Israel. Isso tudo é muito antigo. Tem muitas consequências. Né? Muita gente já está passando consequências
disso aí. Quando fala nos extermínios, E quando foi houve a onde o Cristo interrupção, nasceu, né? é A onde o Cristo região que nasceu, está sendo onde ele veio, bombardeada né? e conflitada. Ele veio exatamente nessa região onde precisava, né? Eu poderia ter vindo em outra região, mas o Brasil ainda não existia, não era do plano de estruturar o Brasil naquela época, mas nem as Américas seriam uma proposta que Cristo já tinha, até pelas divisões geográficas assim, do planeta, em terras separadas, territórios separados, justamente para ter essa ação, né, futura que o Cristo usou depois para implantar o evangelho um pouco distante daquela briga, né? Separar as pessoas que não estavam mais concordando com a situação, então teve essa separação. Então, claro que não seria fácil o trabalho como não está sendo fácil, né? O trabalho de melhoria, né? Então vamos ver aqui, ó. Ditadores, exército, a gente tem uma boa notícia, que isso vai passar. A vertigem vai ser um pesadelo. Nós vamos olhar para trás e, nossa, ainda bem que passou. Se a gente estiver acompanhando, vai realmente sentir isso. Bom dia, Osana, nas alturas. Ela sumiu, agora ela apareceu. Sentimos a sua falta, a falta do Toninho. Então vamos lá. Aí vem uma outra frasezinha. A vitória da força é uma claridade de fogo de artifício. O que vocês entenderam dessa frase aqui? A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Na história do planeta, aquilo que consagrou. Eu acho interessante essa frase aí, porque que a gente fala que quando é vitória, a gente faz barulho, né? E aí Acho que eu a gente achei está interessante o fogo de pensando. artifícios, porque você faz o barulho porque diz que é a sua vitória. E, na verdade, a vitória, ela é silenciosa, né? A E por verdadeira outro lado, vitória. Não é a que, força. Isso aí, a Inês. Diga. não, e que também é passageiro, né? Que claridade Vitória de da fogo, força, lembra? Vitória da força força, a passageiro. força física, né? É. Que a verdadeira vitória é a tolerância, é o amor, é a paz, é. É que é aquela que ninguém, que não, que ninguém faz, vibra, que ninguém grita, né? É a mansuetude. É o Cristo, né? Que vai para a cruz e não diz nada. Nossa, é difícil, viu? Mas a gente acha que a vitória é aquela que a gente joga fogo, que todo mundo tem que ver, e todo mundo grita, e todo mundo te. Outro dia, é lá no meu trabalho, outro dia nada, né? Eu já tenho, fez um ano que eu aposentei. E eu tenho um determinado tipo de serviço lá que eu criei, que todo mundo elogiava e tudo mais, e quando as pessoas elogiavam, eu fazia uma cara de. Me incomodava, sabe? Me incomodava, porque eu estava fazendo meu trabalho, eu estava só desenvolvendo. E uma colega minha que hoje é chefe lá, hoje ela é coordenadora, que o sonho dela era ser coordenadora. E graças a Deus deu certo. Ela chegou para mim e falou assim, Francisca, por que que você não fala nada? A gente te elogia e você fica passiva. E eu fiquei sem saber o que falar para ela. Eu não sabia o que dizer para ela. É porque aquilo me dava um medo, porque quando a gente começa a subir muito, né, o morro vai diminuindo, vai afinando o bico e a gente, a queda é grande. Eu, sinceramente, eu me incomodava bastante, né? E um dia ela chegou para mim, me chamou num canto e falou brava comigo, sabe, sobre isso. E eu não soube o que responder para ela. Hoje eu saberia o que responder, mas na hora eu não soube. Eu só sabia que me incomodava. Então, a vitória da força, assim. Tudo que é força, sabe? Força, né? Vamos dizer, na expressão mesmo. Isso é coisa de momento, isso é traque, né? É uma força, é um fogo, fogos que
são fogos que passarão só como naquele dia que explodiu, né? Que teve. Mas o que fica mesmo é a transformação interna do ser, né? E o que a gente vê sempre é o desejo da vitória material, tudo que se colocou no mundo com posições de mudança radical não funcionou. Claro que tem os momentos de organização, você tem que se organizar. Uma civilização, ela vive sim, tem que ter organização, né? Então, então é por aí. Ah, meio estranho aí, não sei qual que é. É o seu, mesmo. Ué, então é do som. O som está reverberando. Tá? Bom, então, Eu acho que é o vamos seu lá. mesmo, viu, Daniel? Eu acho que está reverberando aqui o local onde eu estou. Ele vai e Vê volta. se não tem um outro equipamento ligado perto, que às vezes costuma fazer isso. Não, não tem não. Não tem nada ligado. É só eu que estou ligado. Sou eu mesmo. Vamos lá. Bom, continua aí, Amara, essa leitura aí. Toda a realidade. Toda realidade é a do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. E aí? Como? E aí, o que você acha? Toda a realidade é a do espírito. E toda a paz é do entendimento do bem de Deus e de sua justiça. Porque a gente Paz, falou aqui do fogo de Daniel, artifício. isso aqui é uma coisa assim tão espetacular. Eu acho que a partir do momento que a gente entender isso aqui realmente, a gente não vai estar preocupado em usar a força para conseguir as vitórias. Porque, bom, no parágrafo anterior, ele diz: a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Ou seja, é tão fugaz, é tão passageiro, mas é impressionante como é que a gente, mesmo sabendo, continua querendo usar da força para resolver. É só a dona patroa te incomodar ou um filho te incomodar que você usa da força. Não, você não, deixa eu falar eu. Por que que eu ainda continuo querendo usar a força sabendo que a força não resolve? E eu acredito que deve acontecer com a maioria de nós que estamos aqui, que estamos participando desse estudo. Porque a gente, quando vê falar em força, a gente pensa em guerra. Mas não, o problema meu está dentro de mim. Ou seja, é só alguém pisar no meu calo, eu falo alto, eu fico nervoso, eu quero resolver à minha maneira. Agora, a partir do momento que eu me convencer disso aqui, ó, que toda a realidade é a do Espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça, Paz, a partir do momento que eu me convencer de que o reino de Deus está dentro de mim e que a paz que eu construir, ela, ela só depende de mim. Não depende se tem guerra lá de fora, se tem gente matando, se tem gente suicidando. Ou seja, a partir do momento que eu me convencer de que a minha paz está dentro de mim e que só depende de mim, eu não tenho que preocupar com mais nada. Ou seja, eu não preciso preocupar em ter um carro, eu não preciso me preocupar em ter uma casa, eu não preciso. Ou seja, porque tudo flui naturalmente, porque as coisas chegam para você no momento que você precisar.
E por que que a gente que já tem esse conhecimento não se convence disso? É nesse ponto, Daniel, que eu vejo assim esse contato que eu tive com a doutrina, que eu acho fantástico, que, puxa vida, só depende de mim. Não depende do meu presidente, não depende do presidente da casa espírita, não depende da minha esposa, não depende dos meus filhos, só depende de mim construir essa paz. E a gente fica sempre jogando para fora. Poxa vida, esse mundo nosso está uma bagunça. Mas a partir do momento que a paz você estiver se sentindo em paz, negão, não tem ninguém de fora que vai te incomodar. Você acha que um Cristo se sentia incomodado? Ou seja, ele se sentia afetado pelo que estava acontecendo em volta dele? Ele se sentia triste pelo que estavam fazendo. Mas interiormente, negão, ele não tinha porquê. Fala, puxa, isso é a nossa realidade. Você imagina que um Chico Xavier, ele se perturbava com o tumulto que estava em torno dele. Por quê? Porque ele estava em paz com ele mesmo. E é o que a gente tem que fazer. É por isso que. E, inclusive, isso aí, o que você está falando é a pura verdade. Nós temos que estar num contexto, sentir bem dentro de nós, dentro da gente mesmo, e transformar o ser que somos, melhorar o que somos, na percepção. Agora, é importante saber que você está num conjunto. Sempre é isso que a gente vem colocando. É importante você saber que você está num conjunto e que um tem um trabalho a fazer. Isso que eu sempre chamo atenção. Porque eu tenho que estar bem, eu tenho que procurar, não importa como está de fora de mim, mas eu tenho que preocupar com a estabilidade, sim, da capacidade que eu estou adquirindo, da consciência que eu estou adquirindo para fazer algo também para acordar Então, para Daniel, você. mas. É o exemplo que arrasta. O exemplo que Então, você arrasta. não tem. Hein, Daniel? Você disse que tem que preocupar. Você não tem que preocupar. Você tem que Não, fazer. preocupar no sentido de fazer. Preocupar Então, quando eu ou falo é seja, fazer. então, você tem que, na medida que eu estou em paz, negão, eu vou fazer naturalmente tudo aquilo que eu já consigo fazer e vou estar influenciando quem está convivendo comigo. Então não tem que preocupar, nossa, eu tenho que fazer isso por causa disso. Não, eu naturalmente eu passo a fazer e estou influenciando quem está do meu lado. É isso que é a conquista da paz. O que eu estou falando é o seguinte: quando você se propõe a desempenhar o trabalho, você vai até as consequências dessas ações. Então, você tem que realmente determinar objetivo, você tem que determinar ações. Então, quer dizer, são planos que você faz perante um trabalho que você está se candidatando a fazer. É uma missão ou tarefa. Então, por enquanto é só uma tarefinha, porque é o que eu dou conta. Ótimo, né? Então você faz só uma tarefinha. Mas é uma tarefinha que é missão para você. É aquela tarefinha caseira ou a nível de proximidade apenas, aqueles que estão mais próximos, é uma atividade que te ensina profundamente a eternidade. Então, claro que isso tudo é importante. Agora, o espírito que está numa ação, ele vai se expandindo. Quanto mais ele tem conhecimento, mais ações ele vai tendo com o coletivo. Mais ações ele vai se interessando por fazer por outros. Então, é como colocar aqui o exemplo de Alcione, né? Ela veio com o propósito de poder ajudar outros, e não veio para preocupar consigo mesmo. O objetivo que Jesus teve, por exemplo, foi de auxiliar a quem estava a caminho. Claro, e Jesus
Ele não tinha as paixões, né? Você falou que ele ficava triste, né? A tristeza, se você falar em tristeza para Jesus, é outro grau de tristeza, né? Não é essa tristeza nossa que a gente conhece, né? Mas seria outro patamar que você nem imagina como que é a tristeza no aspecto de uma alma dessa com relação àqueles que não conseguiram avançar. Então, falar assim, nosso Eurípides Barçanufo viu, ficou triste, né? Porque os homens ainda não seguem Jesus. É, qual que é a tristeza que esses espíritos têm? É a tristeza amargurosa que nós temos? É desespero? Não, é totalmente diferente. Então, eles estão no outro patamar, a gente está num patamar ainda muito de proximidade dos problemas humanos, daquilo que nos aflige no dia a dia. Então, é proporcional, é relativo às nossas condições espirituais que estamos vivendo atualmente. Então, assim é com a humanidade hoje, os progressos. Daniel, mas eu coloco isso aí que você está dizendo de uma forma mais simples. É você que ainda está com essa preocupação, é porque você ainda não conseguiu entregar a bolsa com a alça da bolsa. Porque a partir do momento que você entrega a bolsa e confia, negão, você resolveu seus problemas. O problema é que a gente entrega a bolsa e não tem confiança de soltar a alça também. Porque a partir do momento que você tem essa capacidade, falou, puxa vida, eu boto tudo aquilo que não está ao meu alcance nas mãos de Jesus, negão, por que que você vai preocupar com picuinhas? O problema é que eu não consigo ainda fazer isso. E esses caras aí, um Eurípides, um Chico, eles entregam, eles sabem o que tem que fazer e fazem. Agora a gente não, a gente Uma sabe o que tem mãe, que fazer, mas quer manter o controle de tudo. uma mãe que Eles segura. já põem a alça na frente, né, Amaro? A alça já fica É, na ué. frente, pega no fundo. Mas isso aí, quero te falar um negócio. Quando você. Flávia, você está sem o microfone. Ai, desculpa. Você falou e a gente não ouviu. É nesse sentido que o Amaro falou, eu admiro os evangélicos. Eles têm até um extremismo de pôr tudo na mão de Deus e se isentar do trabalho, tem hora, né? Mas, assim, tem uma fé de colocar na mão de Deus que falta, gente, um tanto de fé, sabe? Esse lado. Eu estava conversando até com o Marcelo e falando justamente disso. A gente tem muita ação, muito racional, mas na hora da gente entregar o coração mesmo, entregar a vida, sabe? Nesse ato de fé, tá faltando muito pra gente espírita ainda, sabe? Tá faltando muito. Isso aí falta mesmo. Então, uma mãe quando tem um filho que ele está se degradando na droga, por exemplo, né? Está no mundo, ela nunca abandona o barco, ela não entrega. Por exemplo, a gente, se for analisar friamente essa questão, fala, não, você tem que então, deixar para a vida, e a vida vai dar a resposta para esse jovem, mas a mãe não entrega, é um amor divino, né? Que Deus também não entrega, né? Não desiste de nós. É isso que eu quero dizer. A gente não pode deixar assim, eu estou bem, o outro não quer, então eu vou ficar tranquilo, porque o que importa é que eu estou encontrando a verdade e o outro é que tem que decidir. Não, eu tenho que fazer algo para também tentar ajudar aquele que não consegue ver ainda, porque ele não consegue ver, é porque ele não adquiriu o que você tem. Então, você não pode desistir dele. Então, na sociedade, nós temos que estar sempre, assim, incessantemente tentando a fazer trabalhos e missões para que acorde o outro. Eu não posso entregar
e me conformar com o meu estágio que eu já consegui e deixar de fazer tentativas para acordar o mundo, para acordar as pessoas. Então, é um trabalho incessante. Eu não posso deixar de fazer e de tentar, porque eu agora já estou vendo diferente. Eu não posso virar as costas para o mundo que está em aflição, está em nuvens pesadas, em problemas que o mundo tem. Eu tenho que sim voltar meu olhar para fazer algo, mesmo que seja pequeno. Eu não posso, com a minha consciência melhorada, jamais eu poderia deixar de trabalhar com o meu cajado, entende? O meu cajado, eu tenho que pôr ele em missão. Eu consegui, tudo bem, estou feliz com ele, consegui enxergar a beleza da mensagem divina, mas ele só tem valor se eu estiver operando. Não adianta eu estar bem e não tentando fazer algo. É nesse sentido que eu sempre falo. Eu sei que você está falando da mesma forma, eu estou só colocando pontos que é importante para a gente refletir. Né? O cajado, a ferramenta que a gente adquiriu, ela, se é uma enxada, se é um machado, qualquer coisa assim, ele tem que colocar em operação. É uma ferramenta que eu adquiri, então ele tem que ser produtivo. É mais nesse sentido. Agora, a frase é dela: toda a realidade é a do Espírito, e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus. Então, tudo está vinculado a essa força que se adquire com Deus. A Flávia falou bem, a fé que nos falta, né? Nos momentos eu sempre vejo que o espírito é meio frio, ele se torna um pouco frio por causa de tanta razão. Não, vamos olhar isso aqui só por razão. Esquece o sentimento, coisas que os evangélicos adquiriram. Eles têm isso. Aí não usa muita razão, mas usa muito o sentimento, essa fé que eles têm, que é boa. Você pega isso em diferentes pessoas que vivem fora da sociedade, né? Assim, que moram no rural, eles são simples, mas têm uma fé muito grande. Às vezes não conhecem nada do que a gente está falando aqui, mas eles têm uma fé em Deus que tudo passa, que tudo vai dar certo. Então, cada um está no estágio necessário para ter lições da realidade do espírito que eles são. Então, acho que nós estamos falando tudo a mesma coisa. Mas só enfatizando aqui, o nosso cajado tem que ser ferramenta de trabalho para todos. Continue aí, Amaro. Século. O século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e da dor. Aliás, o cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Continua? Não, vamos parando assim, que eu acho que cada parágrafo aqui é pedra preciosa. Se você passar, você perde. Né? Ainda mais no fim aqui, se você deixar isso aqui espanar, o cuidado todo especial, né? Vamos lá. O século passa, a gente está falando aqui do século XX, né? Que ele colocou, efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. Quer dizer, o século XX foi uma separação, a divisão das ovelhas,
ou continua sendo até hoje? Porque eu falei em crepúsculo, crepúsculo pode ser um fim de um tempo e o começo de outro tempo, mas tudo é noite, crepúsculo é noite. Então, quer dizer, a gente está vivendo um crepúsculo aqui do século XX, vendo do século XX, e um crepúsculo do século XXI, né? Que são a noite com trovoadas, fechada, com dores, sofrimento. A gente fala em dor, ele fala em dor aqui com muita naturalidade, né? Que a dor virá. Mas, gente, dor, parece que é plano a dor acontecer com a transformação. Isso é uma ferramenta divina para impulsionar a humanidade, a dor. Como que a A gente dor é pode o alerta, interpretar a né? dor? A dor é exatamente A, alertando, porque você disse não ao amor. a dor é nível sensorial, né? Você, você sofre as consequências do entorno, as consequências da sua ação. Então, você está no mundo de causa e efeito, né? A dor pode ser o sensor, né, das suas ações. Então, quer dizer, quando você tem um sofrimento, a dor, sofrer é uma situação, dor é outra. Então, a dor são os reflexos que você tem por suas ações e o seu sensor está captando esse sofrimento que vai te ajudar na transformação. Então, você tem isso como ferramenta, como didática, porque dor não é nada além do que um cutucão. E não existe eternamente um sofrimento eterno. A gente, uma hora, sai dele quando quer. Quando você está na realidade do espírito, você sai desse sofrimento que você não podia ter evitado fazer. Então, você não faz mais, aí você não sofre mais as consequências. Hoje você faz e você recebe de volta. Então, o século que passou aí, teve uma divisão das ovelhas, mas não foi resolvido, porque ainda está as ovelhas sendo encaminhadas. Tem um bando de ovelha para cá, outro bando de ovelha para lá, uma ovelha rebelde. Eu acho que a gente está nesse processo, um pouco separando aqueles que estão com a verdade do Cristo, outros que estão com a verdade do mundo material, do mundo mais voltado à materialidade. Então, o rebanho está assim separando, né? Quanto que vai ser para cá, quando vai ser para lá, ainda não aconteceu. Está na realidade do século XXI. Né? Quantas ovelhas vão ficar para um lado e quantas ovelhas vão ficar para o outro lado? A separação é clara. Agora, nenhuma das ovelhas se perderá, porque vai ter solução para eles, para essas ovelhas, para onde elas forem. Se vai para outro plano, outro lugar, outro local de alimentação, né, que seria os campos, deveria ser um lugar para eles acordarem, né, da forma que tem que ser, como foram os exilados de Capela para a terra. O cajado do pastor conduzirá ao sofrimento na tarefa penosa da escolha e da dor, e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Quer dizer, o cajado do pastor seria a separação, a divisão, né? Ele vai para lá, para cá, aí vem a dor para que
aqueles que tivessem mais já transformado, pelo amor não vão sofrer muito, mas aqueles que estão rebeldes, a dor vai incluir deles através de esforço maior, reencarnar num lugar pior, que vai ter que ter um esforço maior para sair do sofrimento, aprender mais lições, né? Então, mais ou menos isso. Vocês acreditam que já foi resolvido esse caso aqui ou não? Ou ainda está sendo resolvida a separação dos ovelhas? O que vocês acham? Ainda Estamos está em separação dos ovelhas? no processo, até o último instante. E ainda não separou totalmente, né? A gente vê que os rebanhos estão sendo conduzidos. Para onde eu não sei, aonde que nós estamos indo eu não sei. Então, eu sei que o cajado do pastor está separando as ovelhas. Em Daniel, Magneticamente está tudo sendo resolvido. Foi. pois eu vejo isso aqui, essa separação, como eu vejo até um pouquinho de uma visão até um pouquinho diferente, porque a dor, ela só vem para você quando você já está capacitado a suportá-la e aproveitar bem essa oportunidade. Então, se eu tenho um problema a resolver, se eu tenho uma pendência a resolver, Deus é um cabra tão porreta que o que ele faz? Falou, não, o Amaro não dá conta de resolver isso aqui, não, então eu não vou mandar nada para ele. Ou seja, ele pode até mandar, mas eu nem sinto. Agora, a partir do momento que eu estou capacitado para superar, para aproveitar bem aquela oportunidade que ele vai me mandar, aí sim, ele manda, eu percebo a oportunidade, vejo que é uma situação que eu preciso passar por ela e só depende de mim. Opa, o que eu faço com essa dor, com essa oportunidade que está sendo apresentada para mim? Uai, Amaro, se você quiser continuar do mesmo jeito, simplesmente sinta a dor e nada vai te acontecer. Ou seja, essa oportunidade vai voltar para você depois. Agora, se você já tem condição, se ela já veio e eu quero aproveitá-la bem, negão, eu tô com a faca e o queijo na mão. Só depende de mim aproveitar essa oportunidade e eu não vou encará-la como dor. Aliás, ela é uma dor, mas ela não vai ser transformada em sofrimento para mim. Por quê? Porque eu vejo ela como uma oportunidade de superar uma deficiência que eu tenho. Então, a partir do momento que eu começo a ver as coisas dessa forma, negão, fica tudo tão mais claro e parece assim até mais simples de se resolver, porque se ela veio para você, negão, é porque você já tem. Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se ela veio, é porque você já tem condição. E cabe a você aproveitá-la ou não. Simples assim. Dentro do que você está falando, aí a gente pode definir provas e expiações, né? Então, a prova é aquela que tem dor e a expiação é que tem dor. Quando você está pronto, é o que você está falando, você tem mais habilidade já espiritual, seu interior, a realidade do espírito seu já é melhor, você pode até enfrentar um problema maior por ter condição de passar. Então, onde você está certo, onde o espírito passa por expiação, uma dor maior, vamos dizer assim, mais difícil, que seria para aquele que é menos competente, né? Ele não daria conta de passar, então não vale a pena você pôr nas costas dele,
algo que ele não vai servir, só vai servir para fazer ele sofrer. Não é, a dor é para fazer transformação. A prova aplicada para aqueles filhos que também têm dor, por isso que você não sabe se é expiação ou se é prova quando o indivíduo está sofrendo. A gente vê como expiação, mas às vezes aquilo ali é uma prova, porque ele está num processo de mudança, de necessidade de ser cobrado por essa técnica divina que é a da dor. Porque ele tem que acordar as pessoas que estão abaixo. Então ele tem lá uma dorzinha, vamos dizer assim, né? Que faz ele acordar, mas que para ele é uma grande dor, é um desespero. Aquela dor lá não é como o cara que está lá na, na expiação, que pediu lá, né, para passar por uma prova maior, porque ele sabe que fez muita gente sofrer e agora ele está consciente, ele pede uma prova maior e entra nesse resgate. Né? A expiação é um resgate que o indivíduo está fazendo. Quando é prova, é o indivíduo que está precisando da dor como ferramenta diária. Enquanto ele tiver necessidade de passar por essa experiência para acordar, ele vai passar e vai ter que passar por essas provações. Então, é separar, se está certo, porque realmente tem aqueles espíritos que estão já nas condições de pegar um peso maior, mas uma grande maioria, ou a grande maioria, está tendo que passar pelas provações contínuas das suas ações, dos reflexos diários pela dor. Então, aquilo incomoda o espírito, então ele tem que acordar, porque ele passa por problemas consequentes, né, das suas ações. Então, aí é que é a lei de causa e efeito. Você faz, você leva. Então, a dor, ela te cobra essa mudança no processo natural. Agora, quando eu estou melhor, renovado, eu posso pedir a oportunidade para resgate, onde o sofrimento é ainda maior, Ô, mais Daniel, difícil. eu sempre, não sei se eu estou certa, mas eu interpreto, não estou interpretando corretamente os textos que eu já li. Mas eu sempre vejo uma diferença entre a prova e a expiação dessa forma. Você expia querendo ou não querendo. Então, assim, chega um ponto que a coisa chega, você não foi nem avisar, você sabe que está errado, você vai, e dói mais. Eu acho que a expiação, você fica revoltado, porque o espírito ainda está naquele estágio ainda, né, de fazer coisa errada. Já a prova, você foi avisado e você aceitou, mesmo que você às vezes não aguente ela, mas assim, você chega com mais resignação para a prova. Sim, eu leio e eu sempre entendo essa diferença. Por que que a expiação dói mais? Porque você não está querendo, entendeu? Não é uma coisa que O que você está você não quer, chamando, não. o que você tá chamando de prova, dentro da prova você pode Eu tô ter fazendo o seguinte, a características expiação, expiatórias. eu estou pegando a raiz do próprio termo, porque a expiação, você expia, você olha aquilo que está vindo e você não tem para onde ir, entendeu? Você tem que receber. Já a prova, não, você vai de encontro para o trabalho. Só que às vezes você não dá conta também, né? Mas você quer, porque você quer. Você não consegue pular os degraus, você tem que ir degrau por degrau. Mas às vezes você tem o olho maior do que o estômago, como minha mãe dizia quando a gente era criança, aí você acha que consegue, e às vezes a Divina Providência Mas permite que você faça isso para você. Francisco, vai dentro do que o Amaro estava falando. Então, por exemplo, o indivíduo ele só pega uma dor maior quando ele está preparado. Quando o espírito passa por expiação, porque ele tem mais preparo, porque Deus concede a ele a oportunidade de Aí é Deus que resgate. concede, ele sabe, que Deus sabe, né? Quer dizer, a espiritualidade Mas ele maior sabe que a pede, pessoa vai, "Ah, você não quer não, né? Mas você mesmo, o ele espírito, pede. querendo Ó, não."
Entenda o Eu não seguinte, consigo. toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Se você pegar Pode ser. essa frase, você vai entender tudo. Então, toda expiação é uma prova, É nem uma prova, é toda isso mesmo. prova é uma expiação. Então, Isso aí. você tem que pegar isso. O que é graduação do dador? Por exemplo, você tem a prova para aqueles espíritos que estão ainda infantis, que ainda não estão respondendo plenamente pelo que fizeram. Claro que eles estão nas provações, eles têm resposta parecidas como expiação. Então, por exemplo, às vezes eu estou sofrendo, nossa, eu estou espiando isso aqui. Não, você está na prova ainda. Você ainda está tendo reflexo, claro, de uma consequência de um ato que você fez. E aquilo é uma resposta perante as suas ações. Mas é aquilo que você dá conta de estar. Se você quiser entender isso aí como expiação, você entende. Mas, assim, caracterizando bem o que é expiação, o mundo prova e expiações, são separações divisores, né? Aquilo processo que é de transformação natural do indivíduo e aquilo que ele vem para resgate de todas aquelas atrocidades que ele fez durante e ele hoje está mais preparado para respondê-las com mais estrutura. Deus dá essa condição de você responder, tá dentro daquilo que o Amaro estava falando. Fala, Flávio, o que você ia falar? Eu ia falar justamente isso, assim, na minha compreensão, toda expiação é uma prova, né? Isso que você falou, né? Mas nem toda prova é uma expiação. Isso, desse outro lado, eu ainda nem pensei muito nisso. Mas, assim, eu não consigo, eu vejo só didaticamente separado a prova, a expiação da prova, porque quando a gente está espiando, a gente está ali, já em condições de aguentar aquilo, elaborar aquilo, transpor aquilo. Então, é uma prova. E é um processo de evolução, né? Você só chega, né? Você só vive aquilo que você dá conta de vencer, né, Amado? De vencer, de transpor aquilo. Então, eu nunca consegui ver muita separação entre expiação e prova. Assim. Para mim, é quase que a mesma coisa, só vistas de prismas diferentes. Tá? E nesse processo que eu estou hoje, assim, que ainda está meio. Tá, mas que eu estou vivendo, essa questão do presente, eu acho que é isso. A gente transpor mesmo, sabe? A questão do verbo, do agir, do fazer, do caminhar, do transpor. Então, a gente está nesse processo aí nesse final de século, mais de forma mais exacerbada ainda, né? Mais com as coisas mais claras, com visões mais claras. Cabe a gente viver, enxergar, ter olhos para ver, fazer as escolhas da gente, as opções da Mas gente. eu, só te cortando aí, porque está em cima da hora, e eu me passou um negócio aqui na cabeça, porque eu vejo também a prova como o professor passando pela prova para te ensinar. Sabe por que eu estou pensando isso? Porque o que que os espíritos evoluídos fizeram quando chegaram na Terra? Eles passaram por dores, por provas, nos mostrando, quer dizer, eles não estavam espiando. Eu não vou dizer que Francisco de Assis, que João Batista, que eles estavam espiando. Eles estavam passando por provas, nos demonstrando toda uma capacidade de tolerância, de resignação e de amor ao outro que te faz a dor. Para mim, aquilo também é prova. Aí eu fico imaginando, eles foram os nossos mestres. E o que é que o nosso mestre faz? Quando ele passa uma prova para a gente que a gente não está entendendo, ele vai lá no quadro, pega questões semelhantes, né? Não é a mesma, e mostra para a gente como é que a gente vai fazer. Entendeu? Então, para mim, a prova, por isso que eu vejo a diferença da expiação para a prova. Porque a minha Fran, prova que eu vou lá para fazer, para passar, não é a mesma prova, por exemplo, que o Francisco de Assis passou, né? O Francisco das veja bem, Chagas. você está colocando. Eles são missionários, né? Esses são missionários. Quando Mas você eles fala fazem nós, prova, é isso que eu estou tá, falando, a palavra pode ser prova também. Eles fizeram uma prova, nos mostrando. Eles são missionários, nós não somos. Mas a gente acha que pode fazer. Então você fala não, assim, por que que eu eles não falei que é estão em expiação? prova. Eles não estão em prova, eles estão em testemunho.
É diferente. Que não deixa Você tem de que ser separar. provando para a gente o que pode Não, fazer, mas quer dizer, né? Deixa, Eu deixa, outro entendo deixa, assim. caráter. Você tem outro caráter. Daniel, Testemunho. deixa eu dar um pitaco aqui, porque o problema todo está no meu orgulho. Porque como é que eu raciocino? Se eu estou passando por uma prova e é consequência de uma expiação, aí o meu orgulho é, puxa vida, eu tenho que pagar isso porque eu fiz cagada lá atrás. Ou seja, o meu orgulho, nossa, então eu fiz essa bobeira lá atrás, então o meu orgulho fica ferido. Agora, quando eu estou passando por uma dificuldade, porque eu pedi, porque é uma prova para mim, aí eu me sinto 10. Falando, não, eu estou fazendo isso é porque eu pedi, ou seja. Então, na verdade, tudo a gente tem essa preocupação de saber se é prova ou se é expiação para livrar o nosso orgulho da nossa infantilidade. Porque não importa se é prova ou se é expiação. Se é prova, é porque eu pedi. Opa, então se eu pedir é porque eu já tenho condições. Se foi concedido, eu tenho condição. Agora, se é expiação, eu concordei, às vezes eu até não pedi, mas eu concordei em passar por aquela prova porque eu estou devendo. Então, é por isso que a gente tem, quando a gente está Mesmo submetido a uma expiação, a gente fica todo cheio de melindre. Nossa, mas eu estou tendo que fazer isso porque eu fiz. Ou seja, na fritada dos ovos é o nosso orgulho que tem essa sede de definir se é prova ou se é expiação. Agora, se ela vem, é porque você já tem condição de superá-la. Isso aí eu não tenho Essa, dúvida. essa identificação ela é muito importante para você entender o processo da evolução. Né? A evolução você tem que entender o aspecto da prova, da expiação, do testemunho que o Espírito dá, da sua verdade conquistada, a imagem da celesticidade que da iluminação que era Jesus, que não era nem uma nem outra, já era a própria verdade, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então ele já não era nem mais, não estava nem classificado mais como prova, expiação, testemunho, não, ele era a verdade já em voga, né? Que estava manifestando ali entre os homens. Por isso que Jesus é até muito difícil você teatralizar, né? Um espírito de escola como o de Jesus. Sem referência, é muito acima de nós. Então, você consegue representar um mestre na sua conjuntura que você está? Não, nunca. Você não vai ter condição de espelhar o que ele é. Mas a gente consegue espelhar o que a gente é, né? Mostrar as nossas interioridades, classificar, é o que a gente está fazendo aqui. Classificar que grau que eu estou, o que, que eu sou, o que, que eu sou, estou em expiação, se eu não estou, entende? Então, se a resposta da vida está vindo como um elemento de transformação. Então, é importante a gente entender isso. Fran, eu acho que você pode lemar um pouquinho que você vai entender essa relação aí, ó. Nem toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Se Ah, isso eu pegar ali, você concordo. vai. Isso eu já tinha entendido, né? Eu só quis falar naquele, nem toda expiação é uma prova. Essa diferença aí. Era só esse pedacinho aí que eu pensava, que eu Toda pensei prova desse é uma jeito. expiação. Ah, Toda mas toda prova com expiação certeza é, porque é você uma. está aprovando e está espiando ao mesmo tempo, né? Entendeu? Então tá, nosso tempo já foi aí, a gente vai pegando as informações, na semana que vem a gente volta, né? Ô, Daniel, Como só vai uma coisa. passar. Ficou já combinado que o próximo livro vai ser lá do Humberto de Campos? Nós vamos falar isso na próxima reunião aqui, né? Toda a É porque eu matéria a gente vai preciso saber que eu conversar gosto sobre do isso. livro papel. Eu tenho ele em PDF, mas eu gosto do papel para Não, pode escrever, que eu comprar não ele. tenho ele em Pode, papel. Eu tenho que vai ser comprar. pode comprar. Pode comprar Brasil, ele. coração do mundo, pátria do A gente já Evangelho. tinha acordado isso mais ou menos, a gente só quer Então, eu vou comprar esse discutir livro mais um para pouco. mim. Eu gosto de ler, gosto de estudar escrevendo, colocando observação.
Então Beijo para vamos comer vocês, boa pastel. semana. Amaro, você vai pagar o pastel para nós? Fiquem com Deus. A Mari vai Amém. pagar o pastel para Semana. todo mundo. Vamos. Ô, Mari, onde é que você come pastel mesmo, hein? Que você fala, que o povo fala do seu pastel? Na Lá feira. na Anselmo. Monsenhor Eduardo. Anselmo, Ah, lá Monsenhor. naquela feira do Monsenhor Eduardo. É que eu estava Tem lembrando da lá feira de o. sábado, aqui é sábado. Monsenhor Eduardo, Eu domingo, tá tenho certo. na pastelaria do Bigode e do Ronaldo. Eu conheço a do Bigode. Eu lembro que eu ia muito lá, vou voltar aí É agora. Me deu verdade. saudade. Gente, um Boa abraço. semana. Beijo, Então, boa tchau. Fique com semana. Deus. Bom Até domingo, mais. gente. Até. Boa semana. Tchau, Eita. tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Rosana ficou Bom. caladinha hoje, né, Rosana?